Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do tema eletrônica do nosso curso de robótica. Recapitulando o primeiro vídeo, onde nós aprendemos sobre eletricidade e que nosso mais principal aliado na produção de energia elétrica é a descoberta do nosso amigo elétron. E ele é muito fácil de ser manuseado nos metais e muito difícil de ser manuseado nos isolantes, como plástico, por exemplo. Hoje nós vamos um pouco mais além e, como eu prometido, vamos descobrir como é que faz para forçar esses elétrons a se moverem, assim produzindo a nossa energia elétrica. Legal? Vamos para a nossa aula de hoje então. E não se esquece, se ainda não fez, deixa o like aí para não esquecer, pessoal. Para que os elétrons eles saiam da sua eletrosfera e queiram ficar viajando entre um lugar e outro, nós precisamos causar um desequilíbrio, ou seja, a gente precisa tirar alguns de um lado e empurrar outros do outro lado. É isso que os geradores elétricos eles fazem com os fios. Eles puxam de um lado e empurram do outro. E para deixar isso talvez mais claro, vamos fazer a seguinte experiência. Você pode fazer isso em casa se quiser. Eu tenho aqui uma base, uma régua, né? E eu tenho aqui uma bateria. Pode ser qualquer objeto, ok? Agora eu pergunto para vocês, o que eu preciso fazer para que essa bateria ela saia daqui e venha para cá? Olha, ela não está indo. Mas olha, preste atenção no seguinte, a câmera não vai mostrar muito bem, mas você vai descobrir o que acabou de acontecer. Eu estou levantando essa ponta, ok? E vai chegar um ponto, olha só o que aconteceu. O que fez essa bateria sair de uma ponta e ir para outra? Por que ela continua não se mexendo? Agora olha só para esse lado. Se você olhasse por baixo no que eu estou fazendo, a bateria ia se mexer toda vez que eu fizesse isso aqui, ó. Que é uma diferença de altura, né? Está notando? Então, pessoal, o que produz o movimento dos elétrons dentro de um fio é uma coisa chamada diferença de potencial, ou tensão elétrica, ou o que algumas pessoas chamam aí fora de voltagem, o volt. Guarde bem esse termo, volt, ou diferença de potencial. A diferença de potencial, a grosso modo, é como se fosse uma diferença de altura. Acontece alguma coisa dentro do nosso gerador, e vamos explicar na lição sobre circuitos elétricos o que pode ser um gerador. Acontece basicamente o seguinte, ele produz um desequilíbrio entre as pontas dos cabos, dos fios elétricos, e com isso os elétrons eles acabam ganhando energia e saindo de uma ponta e indo para outra, como aconteceu com a minha bateria escorregando. A título de curiosidade para vocês, existem dois geradores básicos, tá? Existem os geradores químicos e os mecânicos. Por exemplo, eu posso, com energia química, gerar energia elétrica, ou com energia mecânica, gerar energia elétrica. Na realidade, o que está acontecendo aqui é uma transformação, né? Se eu fizer alguma coisa se mover, um mecanismo específico para isso, se mover de uma certa forma, esse movimento é um tipo de energia, não é? E esse tipo de energia ele pode ser transformado então em energia elétrica. Então isso é uma transformação de energia. Se eu misturar alguns compostos químicos, eles vão produzir um tipo de energia. E esse tipo de energia ele pode ser convertido em energia elétrica, se eu fizer a fórmula correta. Para vocês que são adeptos dos filmes do Homem de Ferro, por exemplo, sabe aquele gerador que ele tem no peito? Aquilo nada mais é do que uma coisa que produz um tipo de eletricidade com base numa reação química ou mística, até porque aquele negócio dele é tão incrível que não existe no mundo real, pelo menos ainda, né? Então, pessoal, esses geradores ou essas máquinas ou mecanismos químicos ou mecânicos é que fazem esse desequilíbrio e criam então a diferença de potencial ou tensão. E para que ela serve? Para fazer os meus elétrons se moverem. Aí tem uma coisa que é bem bacana, né? Esses elétrons, eles vão se mover então em fios condutores. Para quê? Para que eles cheguem aonde eu quero. Por exemplo, o fio ele está numa ponta, na tomada, né? E eu quero ligar o meu computador que está no outro lado. Então eu pego, ligo um cabo nessa tomada e a energia passa por dentro desse cabo para chegar dentro do meu computador. Ok? Então esse movimento de elétrons dentro do nosso computador, ele é chamado de corrente elétrica. Então guardem esse nome. E a corrente elétrica ela tem os valores dela dado em ampere.
enquanto que a nossa tensão elétrica ou diferença de potencial ela é dada em volt. Então guardem bem esses nomes, tá? A corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons, ela é chamada, o nome do valor dela é chamado de ampere. E a tensão elétrica, que é a força que empurra os elétrons, ela então é chamada, a unidade de medida dela, de volt. Por exemplo, quando você vai comprar pão na padaria, você não pede 1 quilo de pão? Então, se eu quisesse comprar corrente elétrica, eu pediria, por exemplo, 1 ampere, né? 1000 amperes. Se eu quisesse comprar eletricidade, que de fato é o que eu faço, né? Eu pediria 220 volts, 110 volts. Ou como nas nossas baterias aqui, eu compro 9 volts. Esses 9 volts aqui, ele é a força que eu tenho disponível quando eu paguei por ela. Tá? Aqui não tem corrente elétrica, pessoal. Por que não tem corrente elétrica? Saberia me dizer? Pensa um pouquinho. Não tem corrente elétrica porque não tem nada ligado nessa bateria. Tá? A corrente elétrica só existe quando alguma coisa está funcionando. Ok? Porque tem que ter um fluxo, né? Aqui elas estão isoladas, esses dois terminais aqui, ó. Um tem bastante elétrons, o outro não tem nada. Então, quando eu ligar um cabo ou um aparelho aqui, ó, onde tem bastante, vai fazer uma volta por dentro do meu aparelho e vai chegar na outra ponta que tem menos. E esse fluxo de elétrons é que é a minha corrente elétrica. Guarde bem isso. Agora você já está capacitado, então, para fazer a segunda avaliação de eletrônica do nosso módulozinho, que são basicamente 4 ou 5 questõezinhas. Lembrando que você fazendo todas as questões desse primeiro capítulo do módulo completo, você já tem a nota do primeiro mês. Então são basicamente em torno de umas 20 questões por cada tema e você completando o máximo dessas questões lá na nossa provinha, você já tem então a nota, a qualificação do mês. Legal? Lembrando que se você estiver interessado em conseguir o certificado então, do nosso curso de robótica, você precisa fazer essa provinha, tá? Então, entre em contato. Se não tem o link aqui na descrição do vídeo do nosso curso, você pode pedir aqui nos comentários que a gente manda o link e as instruções para você como fazer essa provinha e ganhar um certificado do curso de robótica. Se restou alguma dúvida, pessoal, desse assunto, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Então, recapitulando, nós temos então... Para a produção de energia elétrica, nós precisamos tirar os nossos elétrons, fazer eles se movimentarem. E para a gente conseguir fazer a força que é necessária para fazer esse movimento dos elétrons é chamada de tensão elétrica, ou diferença de potencial, e é dada em volt. Quando esses elétrons começam a circular por um fio ou por um condutor elétrico, esse fluxo ele é chamado de corrente elétrica, e essa corrente é dada em ampere. Perfeito? Assim, nós conseguimos... com energia química ou energia mecânica, produzir energia elétrica, se nós tivermos fios condutores que permitam, então, a passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque com a conversão de energia nos nossos geradores, nós produzimos a tensão elétrica. Gente, é bastante coisa, eu espero que vocês estejam usando um caderninho para anotar, pausem o vídeo, tá? Tenta entender. Se não conseguiu entender, leia o texto lá para quem faz o cursinho presencial ou tem acesso lá a parte do curso que é de avaliação e certificação, tá? Deem uma lida, façam comentários, façam perguntas. Acessem o site, acessem aqui o canal, não deixem de tirar as dúvidas que vocês precisam. Então, na próxima aula desse tema de eletrônica, nós vamos falar um pouco então sobre essa produção de eletricidade e vamos ver um pouco sobre a força, como a gente mede a força dela e também os obstáculos que ela enfrenta para ela produzir o trabalho que ela precisa.